Sejam muito bem-vindos ao Flow Law 4.0. Como prometido, estamos aqui, eu, Eric Fagundes e Renato Travassos, mais uma vez com vocês para discutir um tema da maior relevância para quem quer investir, para quem quer construir seus próprios caminhos na área dos investimentos, do empreendedorismo, e como o canal trata de direito, empreendedorismo e imóveis, não esqueça nunca dos imóveis, nós trouxemos hoje um tema que eu percebo que tem sido uma dúvida generalizada entre as pessoas sobre imóveis ou fundos de investimentos imobiliários. O que é melhor? Então, essa é a questão, essa é a temática que a gente vai tratar aqui hoje, esse é o assunto que a gente vai discutir. É muito bom poder contar com esses dois amigos que estão me acompanhando aqui nessa temporada, porque tanto um quanto o outro tem formação aí na área de economia e na área jurídica e vão poder contribuir bastante com esse assunto. Para quem já acompanha a gente aqui no canal, sabe que eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto, mas para dar início aqui a essa discussão, eu queria dizer o seguinte, que é difícil a gente afirmar, né, com total garantia, com total certeza, se um é melhor do que o outro. Na verdade, existem vantagens e desvantagens de um e de outro modelo de investimento, de um ou de outro tipo de investimento. Você tem que descobrir qual é o melhor investimento para você. O que eu sempre destaco aqui, e a gente vai discutir isso no decorrer do Flow de hoje, é que quando você investe em imóveis raiz, né, quando você mesmo é o proprietário dos imóveis ou está administrando imóveis que estão ali sob o seu controle, você consegue fazer isso com um grau de controle muito maior das variáveis, das informações que você precisa para ser bem-sucedido, se comparado aos investimentos que eu chamo de investimentos em papéis. Então, nesse sentido, e já passando a palavra aqui para o Renato Travassos, eu queria perguntar a ele tem formação, uma profunda formação na área econômica, consegue falar com a gente aqui com bastante fluidez sobre esse assunto. Eu queria que ele esclarecesse para a gente algumas questões que não são do dia a dia dos brasileiros. Então, se você está aí querendo investir, talvez você ainda se confunda um pouco com alguns termos, algumas expressões da economia dos investimentos, que são taxa Selic, renda variável e renda fixa, como opções de investimento para quem quer investir em papéis, né? Investir em papéis de renda variável e investir em papéis de renda fixa. E eu estou falando da Selic, o Renato vai esclarecer isso melhor para a gente, porque a Selic, bem ou mal, acaba sendo um referencial para esses perfis de investimento. Então, Renato, esclarece essas questões para a gente, por favor, da forma mais singela que você puder, mas sem receio de se aprofundar, e depois se posiciona quanto a imóveis ou fundos de investimentos imobiliários para que nossa audiência aqui tenha a tua percepção sobre essa realidade. Em primeiro lugar, boa noite a todos os amigos, aos amigos que estão assistindo também. Eu quero, primeiro, antes de chegar nessa parte, tratar de conceitos assim, anteriores, para que as pessoas consigam entender assim, a diferença do que é uma coisa, né, a diferença entre esses conceitos. Então, quando a gente estudou, né, você estudou comigo lá na UFRJ, muito tempo atrás, lá com o professor Condé, Introdução à Economia 1, uma das definições da economia é a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos para desejos ou necessidades ilimitadas dos homens. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque assim, é importante a gente ter em mente quais são os conceitos antes da gente decidir o que deve ser feito de investimento. Então, falando em relação à realidade brasileira, como é que funciona mais ou menos a nossa economia? Você tem um órgão chamado Conselho Monetário Nacional, CMN. O Conselho Monetário Nacional é composto de 3 pessoas, também. Do ministro da Fazenda, que agora é o ministro da Economia, do
ministro do Planejamento, que não existe mais, que agora foi unificado, mas é o secretário especial de Fazenda, e o presidente do Banco Central. Hoje em dia, essas pessoas são o ministro da Economia, Paulo Guedes, secretário especial, Valderi Rodrigues, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Conselho Monetário Nacional define as diretrizes da política monetária do Brasil. E por que isso é importante? Isso vai ter um papel fundamental nos investimentos. Porque o Conselho Monetário Nacional ele define a meta de inflação. Né? O que é meta de inflação? Eles chegam e falam, olha, a meta de inflação em 2020 vai ser, vamos supor, 4,5%, em 2021, 4%, em 2022, 3,5%. Isso é importante porque isso, na verdade, baliza a expectativa das pessoas. Né? Esse sistema faz com que as pessoas tenham uma noção do que o Banco Central vai buscar em termos de taxa de inflação e se os juros vão subir ou descer por conta disso. E como funciona isso? O Banco Central tem um Comitê de Política Monetária, que é composto pelo presidente e por todos os diretores. E o Comitê de Política Monetária, ele define a taxa de juros de acordo com a meta de inflação. Então, por exemplo, se a inflação tiver 4,5%, e a meta for 3,5%, a inflação está acima da meta. Então, normalmente, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai aumentar a taxa de juros, de maneira que as pessoas prefiram investir em títulos do Tesouro ou em operação de renda fixa, em vez de aplicar no capital produtivo. Dessa forma, ele vai tirar dinheiro da economia e a inflação vai cair. E, pelo contrário, se a inflação estiver abaixo da taxa, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a taxa de juros para investir, estimular o capital produtivo e para que as pessoas possam gastar mais também. Né? Porque se a pessoa vai pegar um empréstimo no banco, se a taxa tiver 10, 50 ou 100, né? Quanto mais baixa tiver, é melhor para você pegar o empréstimo. Né? Porque, na verdade, os juros você vai estar pagando aquele valor para o banco, mas é o valor que vai ser do banco. Né? Então, dito isso, outro conceito importante, taxas reais e taxas nominais. O que é taxa nominal? Taxa nominal é a taxa que está lá escrito, taxa Selic 10%. Mas a taxa real, na verdade, e é isso que a gente também tem que ficar atento, é a taxa nominal menos a inflação. Então, se a inflação é de 5% e a taxa Selic é de 10%, a taxa real é 5%. 10 menos 5. É um conceito simples de entender. E o que é essa taxa Selic? Agora, chegando na sua pergunta. A taxa Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa que baliza a economia. Então, é a taxa que o Banco Central persegue, na verdade, através das operações de mercado aberto. Existe uma mesa do Banco Central de mercado aberto, fica no Rio de Janeiro. Existem, dentro do mercado financeiro, que eles chamam de dealers, que são pessoas que negociam. Então, atualmente, eram 20, eu não sei se continua esse número, e eles negociam e o Banco Central busca, né, e atinge, né, na verdade, essa taxa Selic. Então, essa taxa Selic é que baliza, porque é a taxa que os bancos vão pegar emprestados do Banco Central. E, normalmente, quando você fala em CDI, o CDI também ele é praticamente igual à taxa Selic. Então, vamos chegar agora na parte da renda fixa. O que é uma aplicação de renda fixa? O Banco Central ele emite títulos da dívida pública. Para ter isso? A finalidade desses títulos é para poder aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro que tem no mercado. Então, se o Banco Central está emitindo títulos ou vendendo, ele está enxugando ou aumentando a quantidade de dinheiro no mercado. É uma forma de você controlar a inflação. Mas, normalmente, os títulos eles são muito seguros. Por quê? O governo que garante o pagamento deles. Então, a chance de você ter um calote nisso é muito pequena. Então, o que são os fundos de ações de renda, os fundos de renda fixa ou as aplicações de Tesouro Direto? O Tesouro Direto são os títulos diretamente emitidos pelo Tesouro.
que você pode comprar no banco e tudo. A renda fixa, normalmente, são fundos de investimento, cuja composição deles é praticamente inteira baseada em títulos de tesouro. Então, o risco deles é muito baixo, certo? E agora vamos entrar na parte da renda variável, que você perguntou também. A renda variável ela é baseada nas ações da Bolsa de Valores. Então, o que é ação? A ação é um pedaço pequenininho, você já deve ter falado isso em outras lives também, aí no seu canal. Então, é um pedaço pequenininho de uma empresa. É negociado na Bolsa de Valores. E o que acontece? Ele funciona no mecanismo de demanda e oferta. Então, por exemplo, os investidores estão otimistas, porque a economia do Brasil está melhorando. Aí eles vão lá e compram ações. Ou então, quando os juros estão muito baixos, então os juros não estão dando rendimento bom, eles vão lá e compram ações. Ou, por exemplo, a ação da Petrobras. Descobriram um campo de pré-sal com 30 milhões de barris de petróleo. Vão lá e compram ações da Petrobras. Ou, ao contrário, vai ter um problema na economia, né? O coronavírus. Então, o que a gente faz? Vamos vender ação. Então, a renda variável, o fundo de renda variável, são fundos lastreados em ações da Bolsa de Valores. Então, aí vamos chegar na questão do que você perguntou, né? O que é melhor, o fundo de renda fixa ou o fundo de renda variável? Aí a resposta para isso é um grande depende, né? Porque isso aí é uma questão do perfil da pessoa, claro. Tem gente que está antenada no mercado financeiro, acompanha a economia, tem mais facilidade de ter uma sensibilidade, né, de como é que você constrói a sua carteira. Né? Eu vou com mais renda fixa ou mais renda variável. Agora, tem pessoas, eu conheço, né, amigos meus, que são totalmente aversos ao risco. A pessoa não admite perder um dia de dinheiro, né, um dia de queda de bolsa. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ter tudo de renda fixa. Mas tem gente ao contrário, que já tem um instinto já de jogador. Ela quer jogar, ela quer aumentar a possibilidade de rendimento dela. Então, o que ela vai fazer? Vai aplicar em renda variável. Então, essa é uma questão que depende muito do perfil. E agora, chegando na parte imobiliária, que você perguntou, tem um livro bem interessante, eu me lembrei dele, porque ele fala muito dessa parte imobiliária, é o Capital do século XXI, do Piketty. E o Piketty, ele conta que lá no século XIX, grande parte da riqueza das pessoas era riqueza imobiliária. Era riqueza, praticamente, em alguns países, 90% da riqueza era riqueza de terras. Ele até cita romances da época, lá do século XIX, do Balzac, da Jane Austen, que as pessoas já era uma coisa automática, né? Quem era da sociedade já sabia que você só conseguiria ficar rico se você fosse, né, nascesse proprietário de terras ou casasse com alguém que for proprietário de terra, herdeiro, né, de terra. E ele fala que hoje em dia a classe média europeia, a renda dela está metade em imobiliária e metade em outros rendimentos. Mas ele acredita que a tendência da riqueza imobiliária é subir cada vez mais. Então, ela tem uma importância muito grande, né? E só para arrematar aqui, né, por causa do nosso tempo, uma coisa interessante também que eu pensei, né, não sei se vocês já perceberam isso também, por exemplo, no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, na Zona Sul, muita gente vive de renda, de imóveis, que veio lá dos avós ou pais, né? O avô era lá do BNDES dos anos 50 e comprou apartamento em Copacabana ou no Flamengo, e aí o filho herdou, o neto herdou, e às vezes o neto nem fez reforma, nem tudo, o apartamento está igual, mas eles continuam vivendo dessa renda do aluguel, né? Então, quer dizer, o imóvel ele tem essa característica que é interessante, né? Porque, na verdade, assim, imagina, se o cara lá atrás do BNDES tivesse comprado ação, ou tivesse investido em poupança, ou tivesse renda fixa, será que os herdeiros dele não poderiam ter torrado esse dinheiro, né? E, na verdade, o imóvel acabou sendo uma fonte de renda perene, né, para a família, praticamente, uma renda, né, não sei se perpétua, né, mas assim, que está durando 40, 50 anos. Então, acho que é um caso interessante também de pensar, né? Dentro de você diversificar as opções de imóvel, né, é uma coisa interessante. Uma coisa que ele fala no livro, só para finalizar, é que, na verdade, a classe média tem uma parte muito grande, né? Mas quanto mais rico as pessoas vão ficando, menor é o percentual de renda imobiliária que a pessoa tem riqueza em ações,
obras de arte, joias, etc. Mas é isso. Disponibilidade, né? Legal, Renato. Vou passar a palavra ao Eric, só um comentário breve antes da gente ter a contribuição do Eric. Eu tenho uma pergunta específica para ele, que não só convive diariamente com muitos juristas, né, no Rio de Janeiro, eu vejo isso, eu acompanho o Eric aí nas redes sociais e vejo que ele está sempre acompanhado das melhores opiniões aí desses nossos colegas da área jurídica. Mas pegando um pouquinho do teu gancho, Renato, antes de passar a palavra para o Eric, me ocorreu o seguinte, que os imóveis, eles servem, a gente conversou essa semana, você mencionou essa obra, eu até cheguei na live de terça-feira a falar a respeito, não lembrava do nome do autor, mas falei a respeito. Então, aí de 50%, né, de patrimônio. Alô. Me ocorreu agora o seguinte, que você usou a palavra hedge quando nós conversamos na terça-feira, né, referindo-se à rocha, à proteção, né, como um investimento que proporciona essa proteção. E o interessante é que esse investimento, esse tipo de investimento, o investimento em imóveis de raiz, ele é uma proteção interna e externa, né? Quando eu falo proteção externa, assim, em relação às variáveis de mercado, né? Então, o mercado sobe ou o mercado desce por conta da política, da economia ou da saúde, como a gente viu agora aí recentemente, você está protegido. E interna, porque, assim, de geração para geração, às vezes os herdeiros eles acabam dilapidando o patrimônio, porque não tiveram tanto trabalho para contribuir quanto aqueles que são os titulares, né? E o investimento em imóveis, ele protege o investidor do mercado. Então, se o mercado, a economia está com algum problema, ou a política está com algum problema, ou a saúde está com algum problema, como a gente está vendo, e isso tem repercussão econômica, o patrimônio imobiliário ele preserva valor e protege o proprietário, protege o investidor. Então, essa seria uma proteção externa. Mas, em razão do que o Renato acabou de falar sobre famílias cujos herdeiros até hoje, né, usufruem de patrimônios adquiridos há muitos anos, me ocorreu também que é uma proteção interna, é uma forma para aqueles que querem deixar um legado para as suas famílias, e aí indo até para um plano assim mais sofisticado e organizar isso, por exemplo, em holdings patrimoniais, né? A gente às vezes fala um pouco sobre isso aqui no canal, é uma excelente forma de você promover esse tipo de proteção. Mas não vou me alongar muito mais não, que eu quero te dar a palavra, e Eric, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, e aí eu estou defendendo aqui uma opinião que é minha, insisto nisso, para não comprometê-los de antemão com essa posição, para que vocês fiquem livres para manifestarem como quiserem. Eu digo que na nossa história econômica, né, não só no Brasil, mas no mundo, a gente já vivenciou, né, e eu vou falar de um passado recente, né, recente, para alguns pode não ser tão recente assim, mas desde a quebra da Bolsa de Nova York, né, lá no início do século passado, nós vivemos aí na história econômica vários altos e baixos. Isso é da história da humanidade, e esses altos e baixos, de novo, eles não são só altos e baixos econômicos, né? A economia por si só tem uma lógica que lhe é própria, mas para além da economia, a economia é afetada por outras questões, assim como outras questões afetam a economia. Essa interdisciplinariedade é constante. Né? Economia política. Né? E aí, Eric, muitas vezes essas questões acabam parando nos tribunais, né? E quando a gente conversava aqui sobre a pauta, sobre o roteiro para a live de hoje, a gente cogitou visitar algumas dessas questões, e você, gentilmente, aí, se propôs a trazer a tua contribuição com informações desse tipo. Então, eu queria te ouvir sobre que episódios a gente pode mencionar que estão atrelados à economia e a investimentos que já foram parar nos tribunais, e como é que foi um pouco isso? Conta para a gente aí um pouco de onde a tua pesquisa te levou. Fala para a gente aí, por favor. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigado aí, meu amigo Rodrigo Benício, por essa oportunidade de a gente estar juntos aqui. E, assim, realmente, nessa questão aí envolvendo investimentos, né,
muitas vezes isso aí vem esbarra, né, nas questões aí regulatórias, né? E a gente vê porque são coisas que acontecem no mundo todo, né? Coisas que acontecem não só no Brasil, mas a gente teve um passado aí, digamos, até recente, né? Em 2008, aquela crise que a gente teve lá nos Estados Unidos, né? Em relação à crise imobiliária, né? A facilitação do crédito, né? A popularização do crédito, sem muitos controles, né? Pronto, voltou. Que levou, né, a quebra de diversas instituições, né? Inclusive um banco importantíssimo lá de fora, o Lehman Brothers, também foi um dos bancos que quebrou por ocasião dessa desregulação do mercado imobiliário. Quer dizer, houve uma facilitação do crédito muito grande para a aquisição de imóveis, né? As empresas afrouxaram os controles, né, sobre essas aquisições, e o crédito ficou muito fácil, sem critérios, assim, sem saber se as pessoas teriam ou não condição de pagar aquelas hipotecas, né? E aí, quando essa carteira de crédito, as pessoas começaram a não pagar, né, isso começou a se tornar um problema que revelou a existência de uma bolha, né, lá nos Estados Unidos, né? Então, isso daí culminou, né, com a quebra de várias instituições financeiras, né? No final, os americanos eles tiveram que recorrer, né? O governo americano teve que socorrer nessas instituições de crédito, porque se também não socorresse, acho que a catástrofe econômica ela seria muito maior, haveria aí, né, uma repercussão muito negativa, né? E esse fato foi percebido de uma forma muito negativa também pela sociedade americana, porque, na verdade, quando o governo ele socorre as empresas que se portaram mal, né, o americano não viu isso com olhos, porque você estaria, na verdade, premiando, né, a incompetência. Então, assim, isso foi uma coisa que mexeu com o mundo todo, e a sociedade americana criticou muito isso, né? E nós vemos que isso trouxe diversos prejuízos, né? Isso afetou grandemente também o Brasil, né? Porque a gente, numa economia globalizada, quando você cobre a cabeça, você descobre o pé, e aí uma coisa que pode estar afetando lá outro país, isso rapidamente chega aqui no Brasil, né? Então, isso aí muito afetou aí o nosso mercado, né? Os mercados mundiais, principalmente lá nos Estados Unidos. E, enfim, pessoal, isso aí esbarra nas questões regulatórias, né? Então, assim, indo para o lado aqui brasileiro, né? A pesquisa que eu fiz aqui de alguma jurisprudência, não achei nada muito rico nesses termos que a gente está falando do mercado imobiliário em si, né? Mas o nosso amigo Travassos, ele falou dos fundos imobiliários, né? Então, assim, dos fundos de investimento em geral, né? Os fundos de investimento, eles são fundos que são geridos por pessoas ligadas ao mercado financeiro, né? Normalmente pessoas que fizeram um nome, né, já no mercado financeiro há algum tempo, né? E essas pessoas se tornam gestores dos fundos. Então, na verdade, o que eles fazem? Eles pegam o dinheiro dos investidores e eles fazem compra de cotas de fundos, né? Para compra de fundos, eles fundos oportunidades de compra e oportunidades de venda, e assim eles vão fazendo a sua estratégia de investimento de forma a trazer ali uma rentabilidade para esses fundos de investimento. O que eu pesquisei de interessante, né, em relação a fundos de investimento, que eu vi aqui na jurisprudência do STJ, né, em relação à responsabilização dos gestores desses fundos, ou seja, o gestor do fundo, a pessoa que assina aquele fundo, que se responsabiliza por aquelas movimentações, é a responsabilização do gestor do fundo, responsabilização pessoal, pelos prejuízos que vêm de uma liquidação que seja uma liquidação irregular, inadequada. Ou seja, aquele gestor de fundo tomou uma decisão de investimento ruim, talvez por uma negligência, por uma imperícia, por uma imprudência, enfim. Isso aí vai ser perquirido aí na seara da responsabilidade civil, né? E eu vi que na jurisprudência do STJ fala sobre responsabilização civil do gestor do fundo,
a respeito disso, né? Para quem quiser anotar, isso está no informativo 656 do Superior Tribunal de Justiça. É um informativo recente, né? Que ele data de outubro de 2019, né? E, enfim, pessoal, essa é uma das responsabilizações que são cabíveis aí que eu pesquisei na jurisprudência. Por outro lado, tem que esses casos, né, de investimento, né, porque toda pessoa que vai fazer um investimento numa corretora de valores, ele assina termos de responsabilidade. Então, quando você entra em um fundo, por exemplo, esse fundo ele tem um risco que está associado a ele. Então, existem os fundos que são conservadores, que são os moderados e os agressivos, né, de perfil mais arrojado. Então, você tem ali diferenciados perfis de investidores que entram em cada um desses fundos de investimento. Então, não raro, né, as corretoras de valores, elas fazem com que o investidor ele assine ali aquele termo de responsabilidade para deixá-lo ciente de que aquela aplicação tem um risco a ela inerente, né? Enfim, pessoal, então, normalmente, quando existe algum tipo de problema na gestão desses fundos, isso é objeto de regulação pela Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, dificilmente você vai conseguir responsabilizar um gestor, né, por uma decisão ruim de investimento, porque você já assina um termo de responsabilidade dizendo, né, que você está ciente de que ali existe um risco. Então, para que seja responsabilidade de um gestor de fundos, tem que provar que realmente a decisão dele foi equivocada. Então, você está discutindo tecnicamente, vai discutir aspectos técnicos de uma gestão de fundo com uma pessoa que é um expert. Então, é uma discussão um pouco espinhosa. Mas, quando isso acontece, quando existe realmente alguma coisa que revela alguma irregularidade, isso é objeto de controle pela Comissão de Valores Imobiliários, né, pela CVM, que é a autarquia que fiscaliza o mercado de capitais aqui no nosso país, né? E a CVM, ela tem lá as suas infrações, né, de ordem administrativa, e tem as infrações que também ferem as leis. E aí a gente estaria descambando para uma seara criminal, estaria se discutindo aí ilícitos, né, que seriam apurados em seara criminal. E aí a gente tem diversos exemplos, né, de situações que aconteceram isso. Um exemplo que a gente pode trazer, que é um pouco mais recente do que essa crise que teve do petróleo, é o caso das empresas do Ike Batista, né? O Ike Batista, que é um empresário brasileiro que era ali o presidente de um grupo empresarial, o Grupo EBX, que reunia diversas empresas ali na área de energia, né? Só para contextualizar, né, o pai do Ike Batista, o Eliezer Batista, ele foi ministro de Minas e Energia por duas vezes. Foi ministro de Minas e Energia na época do governo João Goulart, né, até 64. Depois ele também foi presidente da Vale do Rio Doce em duas ocasiões, né, até uma das ocasiões foi na década de 70, final da década de 70, ele foi um dos presidentes da Vale do Rio Doce, que ficou por muito. O Batista ele já tinha uma entrada nesse setor energético aqui no país. Né? Então, ele começou ali com a mineradora MMX, né, lá na Serra dos Carajás, no Pará, fazendo ali seus investimentos ali no setor, e também logística, né, com a LLX, e logo depois ele foi para a indústria naval, com a OSX, depois foi para a OGX, para o setor de petróleo. Enfim, o Ike Batista foi um grande empresário brasileiro, né, que por fim, né, ele tomou ele foi para o lado da especulação, e com isso, né, as empresas dele começaram a não apresentar os resultados prometidos, era tudo muito na base do lobby. E aí o Ike Batista, as empresas dele quebraram, né, pediram recuperação judicial, e os investimentos começaram a quebrar no país. Enfim, e o que eu quero falar em relação a isso é o seguinte, que o Ike Batista está sendo processado criminalmente, inclusive. Por quê? Porque, ao saber, ele já sabia que as empresas dele iam mal. Então, antes dele saber que as empresas estariam ali quebrando, né, o que ele fez? Ele foi lá e vendeu as ações da empresa na época em que as ações estavam, né, com excelentes preços no mercado. Ele vendeu essas ações
e logo mais na frente as empresas dele caíram todas ali praticamente a uma. Então, foi aberta uma investigação, né, pela Polícia Federal, e a Comissão de Valores Imobiliários chegou ali houve até um processo interno ali na Comissão de Valores Imobiliários, mas que não deu em nada. Mas, no final, o Eike Batista foi condenado a 8 anos de prisão por fraude aí aplicada aí no mercado financeiro. Quer dizer, pessoal, então, esse tipo de situação, ela pode facilmente descambar para essa área que tem ali algum problema ali, né, em relação aos órgãos reguladores. Né? E aí já seria, né, na área da questão da direito criminal, que seria muito aplicável aqui, já que a gente está se prestando aqui a falar de imóveis, né? E para fechar aqui a nossa oportunidade aqui de falar, né? A gente realmente, né, reiterando ali tudo que o nosso amigo Rodrigo e o Renato também falaram, né, em relação à proteção que o mercado imobiliário ele confere ao investidor, né? Normalmente são patrimônios, né, que estão ali, que tem baixa liquidez, né, que tem um valor reconhecido, que não raro sofrem valorizações, sofrem oscilações, porque isso também é cíclico, mas ainda é uma das formas de investimento mais seguras que a gente pode dizer, né? Já estariam até um pouco entrando na seara aí do Travassos, do Rodrigo, né, me aventurando aí nessa seara, mas inclusive, eu sou muito favorável ao investimento aí nos imóveis. Eu acho que também essa nova sacada que teve dos fundos de investimento imobiliários é muito interessante. E essas são coisas que vêm para aquecer o nosso mercado. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a oportunidade de falar. Espero que eu tenha conseguido aí esclarecer um pouquinho da jurisprudência, né, em relação aos fundos, né? Porque a gente pode responsabilizar o gestor do fundo, isso aí é uma coisa possível dentro da jurisprudência ali do Superior Tribunal de Justiça, mas isso se enfraquece muito, porque quando você entra num fundo de investimento, quando você entra numa aplicação financeira, normalmente as corretoras de valores, elas fazem com que você assine um termo de responsabilidade, isso aí tem um esvaziamento, a meu ver, da responsabilização. Tá bom, pessoal? Então, eu queria te fazer uma pergunta, Eric, dentro disso, e tecer um comentário aqui. Bom, primeiro eu vou tecer o comentário para não esquecer, porque senão eu perco o gancho do que você acabou de falar. Espaço para responsabilização do gestor do fundo, de fato, existe, mas até para a gente esclarecer aqui a nossa audiência, o que acontece? Sendo o fundo de investimento, a carteira, né, por si só uma carteira que ofereça ali um certo grau de risco, ele gestor, né, ele não vai ser responsabilizado por decisões que ele possa ter tomado que não tenham sido as melhores, mas que tenham sido praticadas dentro da licitude, dentro das regras do jogo. Essa responsabilização, ela se dá todas as vezes em que, por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tem relação nenhuma com o que a gente conversou aqui, mas que é relativo a uma situação que perpassa pelo assunto do insider trading, né? Que é alguém que tem informação de dentro, informação privilegiada sobre os respectivos investimentos em questão e se utiliza dessa informação para se beneficiar. Eu não conheço o processo dele a fundo, mas vocês devem se lembrar do caso envolvendo um cidadão ítalo-brasileiro chamado Salvatore Cacciola, na época em que o câmbio deixou de ser fixo, que era 1 para 1 no governo Fernando Henrique, e passou a ser um câmbio flutuante. Então, da noite para o dia, nós tivemos a cotação do dólar indo de 1 para 1 para 1 para 3, né? Até mais que 3. Então, quem tinha essa informação e negociou dólares na oportunidade, mais do que triplicou o seu patrimônio da noite para o dia. E é óbvio, né, que esse tipo de informação não pode ser compartilhada e não pode ser sequer utilizada por quem dispõe desse tipo de informação para fazer esse tipo de transação. Eu acho que é algo que, guardadas as devidas proporções, se aproxima do que você mencionou aí no caso do Eike. E aí, até para fins de transparência aqui, não sei se você tem essa informação,
Você sabe dizer se, nesse caso criminal envolvendo o Wake, já houve trânsito em julgado, ou seja, a decisão já é definitiva na esfera criminal? Você chegou a chegar nessa informação? Cheguei, sim. Então, Rodrigo, é o seguinte, o Eike Batista ele foi condenado no ano passado a 8 anos e 7 meses de prisão por uma juíza de primeira instância aqui do Rio de Janeiro, né, juíza federal. Mas ele não, essa decisão ainda não transitou em julgado, tá? E só para pontuar o que você falou, né, o Eike Batista, ele meio que se utilizou, ele foi meio que um insider trading, porque ele já sabia, já tinha essas informações, então ele usou em benefício próprio. E eu posso citar até um outro exemplo também, que a gente pesquisou aqui, em relação aos irmãos Joesley, né, da Friboi. Eles também foram processados, né, aí na questão da Lava Jato, né, por também utilizar essas informações. Quer dizer, eles também fizeram liquidação de ativos, né, sabendo que aquele ativo ele sofreria desvalorização. Então, eles utilizaram essas informações. Então, isso assim é muito comum. Então, foi por isso que quando eu estava conversando com você nos bastidores, né, eu comentei que esse tipo de situação não raro vai descambar para a esfera criminal, porque você tem ali violações, né, não só de índole administrativa, mas você também tem violações de ordem criminal, né? E a responsabilização do gestor do fundo seria uma responsabilização por uma liquidação inadequada, né? Deixa eu ver se eu abro aqui, só para ler o título aqui. É exatamente esse termo que está aqui na jurisprudência do STJ. É o administrador de fundo de investimento, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda, pretende a reparação de supostos danos resultantes de inadequada liquidação. Então, aqui a pessoa que postula, né, nesse respeito, ela quer discutir se a liquidação do fundo foi adequada ou não. Ele já está entrando ali em aspectos técnicos da decisão do fundo de investimento, né? Então, assim, é só um pouquinho diferente dessa questão do insider, né? Mas, assim, por isso que eu falei que há um espaço para a responsabilização do gestor do fundo, porque você vai discutir ali uma coisa com um expert, né? E aí, complementando aqui as suas palavras, isso que o Eric trouxe aí para a gente, é assunto de uma área do direito bem interessante, muito pouco tratada publicamente, que é o chamado direito penal econômico, né? E essas questões, elas muitas vezes são permeadas por muita subjetividade, porque você tem que avaliar as informações que estavam disponíveis e como essas informações disponíveis foram tratadas por todos os protagonistas envolvidos ali no respectivo caso. E não tem muito a gente destacar aqui que isso serve para qualquer brasileiro e a lei serve para todos, independentemente de ser pobre, ser rico, de ser funcionário público ou não. A Constituição Federal traz o princípio da presunção de inocência e eu fiz essa pergunta ao Eric justamente para saber se a decisão já era definitiva, porque em se tratando de uma decisão definitiva, aí poderíamos falar aqui, enfim, caso fechado, assunto fechado. Então, enfim, a gente está discutindo aqui em cima de um processo que é público, que o Eric teve acesso e qualquer um de nós pode ter acesso, mas é claro que os envolvidos podem a qualquer tempo, e assim parece que permanecem fazendo, recorrer e continuar discutindo essas questões, e mais adiante a gente vai ter aí qualquer posicionamento definitivo a esse respeito. O que muda a parte técnica trazida aqui pelo Eric, e aí faço aqui minhas palavras finais e depois passo a vocês para os seus comentários finais. Eu queria citar aqui uma obra, que é a obra, citei inclusive essa obra essa semana, outros trechos, é uma obra do Pai Rico, né? O Pai Rico é o Robert Kiyosaki, eu sou fã demais desse cara. Ele, na década de 90, lançou um best-seller, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que é uma obra já muito conhecida por todos. Essa aqui, especificamente, ela se chama O Poder da Educação Financeira. Lições sobre dinheiro que não se aprendem na escola. E olha só que observação interessante. Tem uma pergunta aqui, as folhas 173, que é a seguinte: qual é o melhor investimento? E aí o Pai Rico responde, né?
O investidor médio não reconhece a diferença entre investir para fluxo de caixa e investir para obter ganhos de capital. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando você investe em imóveis para o fim de locação, você está investindo para fluxo de caixa, para você ter um rendimento de dinheiro, né, um fluxo de dinheiro permanente para você. Se você compra um imóvel com o propósito de revender, você está investindo também na área imobiliária, mas com o propósito de ter ganho de capital. Então, conhecer essa diferença entre investimento para fluxo de caixa e investimento para ganho de capital é fundamental. Nas ações, nos papéis, você pode fazer a mesma coisa. Se você investe com a cabeça de empreendedor e não de especulador, você provavelmente vai focar no recebimento de dividendos. Você vai priorizar aquelas empresas que distribuem dividendos com regularidade, que têm uma política de distribuição de dividendos. Já outros investidores têm um perfil mais especulativo, eles querem comprar na baixa, numa linguagem comum, e vender na alta. Mas vou só prosseguir aqui para fechar a informação aqui que o Pai Rico trouxe para a gente, e ele diz assim, ó, a maioria dos investidores investe para obter ganhos de capital. Então, aqueles de vocês que nos assistem aqui ao vivo, ou que nos assistirem depois no gravado, que estão na Bolsa investindo especulativamente, vocês estão investindo para obter ganho de capital. Vocês querem comprar na baixa e vender na alta. Aí ele continua, rezando e esperando que o preço de suas ações ou da casa suba. Contanto que você tenha mais dinheiro entrando do que saindo, seu investimento é um bom investimento. E aí ele completa, tenha em mente que não é a classe de ativo que faz uma pessoa enriquecer ou empobrecer. Por exemplo, quando uma pessoa pergunta, imóvel é um bom investimento? Eu respondo, não sei. Você é um bom investidor? Ou se perguntam, ações são bons investimentos? Novamente, minha resposta é, não sei. Você é um bom investidor? Então, com essas observações aqui, eu fecho dizendo o seguinte, as pessoas médias, assim como eu me considero uma pessoa média, eu não me considero espetacular em nada, né? Eu me considero, assim, comum. Então, eu não me sinto preparado para lidar o tempo todo com a quantidade de informações que investir em renda fixa ou variável de forma profissional me exige. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, eu exerço ainda atividades que me geram rendimentos em razão do meu trabalho e cuido do meu patrimônio imobiliário. Isso, por si só, já me dá bastante trabalho. E eu prefiro estar investindo em coisas que estão sob o meu controle. E o investimento imobiliário me dá essa possibilidade, porque as variáveis são menores. Ele tem menos liquidez, mas ele me oferece mais segurança, porque eu estou mais no controle. É por essas razões que, para o Rodrigo, e para a pessoa média que o Rodrigo se considera ser, eu recomendo um investimento em imóveis para fluxo de caixa, não para ganho de capital. Você só deve pensar no ganho de capital quando você quiser trocar um ativo que não está tão bom por um ativo melhor. Você quer trocar um bem que está te rendendo uma locação que não é das melhores por um outro bem que, pelo mesmo valor, vai te render uma locação melhor. Então, essas são minhas palavras finais. Eu devolvo a palavra agora ao Renato para as suas palavras finais e, na sequência, ao nosso amigo Eric, para a gente concluir aqui. Achei muito boa as suas colocações aí, principalmente dessa questão do livro e do perfil. Exatamente, eu concordo plenamente com você. Você tem que ter em mente o que você quer, né? De qual maneira você quer investir e qual é o seu perfil. Aquilo que eu falei. Tem gente que não suporta perder dinheiro. Então, uma pessoa dessa não pode, de maneira alguma, investir num ativo que seja arriscado. Os imóveis têm essa vantagem de ter uma solidez, uma volatilidade menor. É claro que está sujeito a variações do mercado e tudo, mas é uma variação menor e tem essa vantagem, e aí, como você falou antes, de ter um hedge interno e externo, né? Que é um valor que você pode gerar um fluxo de caixa por gerações, né? O que a gente vê na Zona Sul do Rio é isso. Às vezes o neto está recebendo a renda que foi lá comprada pelo avô
lá nos anos 40, 50, né? Você vai ver na Zona Sul do Rio, está cheio de imóvel assim. Então, é uma coisa interessante. E tem também a questão da liquidez, né? Eu acho que a única, não a única, né, mas uma vantagem dos fundos imobiliários é a questão de quem precisa daquele dinheiro, né? De alguma maneira, lidar. Mas só que, como você falou, a questão do investidor, né? Para que você quer ser investidor? Se você quiser, né, deixar um legado, deixar um ativo mesmo, né, mais seguro para a sua família, os imóveis têm essa vantagem. Aí, assim, Então, eu agradeço aí aos amigos, obrigado. Hoje foi muito boa a nossa conversa, aprendi bastante e boa noite aí para vocês. é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, né? Só complementando ali a fala do Renato, os fundos imobiliários, eles são opções de investimento muito interessantes, até porque você não precisa dispor do capital suficiente para você adquirir um imóvel para você investir em imóveis. Você pode, com valores bem menores, né? Você pode ter acesso aí a montar sua carteira de investimento em cima de fundos imobiliários. Inclusive, os fundos imobiliários são bem interessantes porque eles também possibilitam o recebimento dos dividendos, né? Os dividendos que foram falados aí pelo nosso amigo Rodrigo, tá, pessoal? Então, e tem, assim, diversos perfis também, né? Conforme o Rodrigo pontuou, o Renato Travassos também pontuou, existem fundos de diversos perfis. Então, você tem desde o perfil conservador até o perfil moderado e o perfil arrojado, mais agressivo, né? Então, enfim, pessoal, é isso, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar compondo essa banca aí maravilhosa com meus amigos aí, o Rodrigo e o Renato. Um abraço. Obrigado, Eric. Obrigado, Renato. Gente, só lembrando aqui o seguinte, imóveis são investimento raiz. Tijolo, cimento, concreto, né? Parede. Fundos de investimentos imobiliários são fundos de investimentos. Então, sim, se você conhece os gestores e confia naquelas informações e na forma como o seu dinheiro é aplicado naqueles fundos, problema nenhum. Você vai escolher o melhor investimento para você e de acordo com o grau de informações que você tem. Do contrário, e aí eu queria deixar bem clara a minha posição aqui, eu sou contrário, né? Eu não coloco o meu dinheiro em fundos de nenhuma natureza. Não faço isso hoje. Pode ser que eu faça algum dia, mas hoje eu coloco todos os meus recursos em imóveis, em pedra, em rocha. Então, eu queria deixar isso claro para vocês, só para, aqui cada um está totalmente à vontade para dar as suas opiniões, a gente não combina opinião aqui, mas para que fique clara a opinião. E agradecer a participação dos amigos e de vocês todos que estão com a gente aqui até agora. E, semana que vem tem mais, acompanha aí, que esse trio vai estar aqui junto de novo. Beleza? Grande abraço, gente. Boa noite, obrigado. Valeu, gente.